Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos tratar do plano da eficácia do negócio jurídico. Eu já conversei com vocês sobre o plano de existência, o plano da validade, e agora, percorrendo o último degrau da escada pontiana, nós vamos falar do plano da eficácia. É onde os efeitos do negócio jurídico, todos os seus efeitos, são realizados, como a cobrança de juros, como a cobrança de multa, ainda o adimplemento da obrigação. Vale dizer aqui a transferência do bem, né? Se eu paguei o preço, você é obrigado a me entregar o bem. É aqui na geração dos efeitos, no último degrau da escada pontiana. Mas, pessoal, aqui é possível que os efeitos sejam postergados. E ele será postergado quando nós temos a inserção de elementos acidentais, que a doutrina nos aponta que são 3 os elementos acidentais: a condição, o termo e o encargo. Nós vamos trabalhar com cada um destes elementos agora. Eu vou iniciando pela condição. A condição que nada mais é do que um evento futuro e incerto, colocado em um negócio jurídico, a fim de que o seu efeito seja interrompido, seja suspendido ou então encerrado. Pessoal, está aí no artigo 121 do Código Civil a própria definição da condição. Quero fazer a leitura contigo. Olha na tela. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Viram então o conceito de condição? Simplesinho. Aqui eu vou te dar uma dica. Sempre que aparecer na questão a palavrinha se, né? Ou então enquanto, olha, liga o alerta porque você estará diante de uma condição. Vamos dar um exemplo aqui? Vou te dar um carro se você se formar. Olha aí, uma condição. A partícula aí, ó, palavrinha se. Posso também dizer o seguinte: vou te dar uma mesada enquanto você estudar. Olha aí, outra partícula, palavrinha enquanto. É uma condição. Tudo bem? Agora vamos começar a classificar a condição? Pois a condição ela pode ser classificada a partir da licitude, a partir da sua possibilidade e outras mais que nós veremos. Eu vou começar falando com vocês a respeito da licitude. E a condição na sua classificação quanto à licitude, ela pode ser lícita ou ilícita. Ela vai ser lícita quando ela está de acordo com a ordem pública, os bons costumes, ainda o ordenamento jurídico. Então, se eu proponho uma condição na qual não há ofensa a nenhuma destas particularidades, esta condição ela é plenamente válida e aí nós estaremos diante de uma situação que o negócio jurídico poderá ter a suspensão dos seus efeitos enquanto não realizada esta condição. Olha o que diz a primeira parte do artigo 122 do Código Civil. Olha na tela aí. São lícitas em geral todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Então, sendo a condição lícita, não há qualquer problema, ela pode ser inserida no negócio jurídico e os efeitos serão gerados depois. Pessoal, mas a condição ela pode ser ilícita e é quando ela contraria estes termos. E a condição ilícita, ela contraria o ordenamento jurídico. E aí, o importante é você saber que nós estamos no plano da eficácia, não é? Porém, quando há violência ao ordenamento, qual é o plano que é contaminado? O plano da validade. Nós retornamos, porque aí o objeto ele passa a ser o quê? Ilícito. Fulmina de nulidade este negócio. Então é importante que você perceba que nós estamos no plano da eficácia. Sendo a condição lícita, vai gerar os seus efeitos tranquilamente, uma vez cumprida esta condição. Porém, se a condição ela for ilícita, vai descer um degrau e fulminado será de nulidade o plano da validade. Não será válido este negócio jurídico, pois nós estamos diante de uma condição. Condição esta que é ilícita, que ofende, portanto, o ordenamento jurídico. E outro não é o entendimento doutrinário, e também outra não é a redação do Código Civil no artigo 122, que eu quero fazer a leitura contigo agora. Invalidam, plano da validade, olha, invalidam os negócios jurídicos, que eles são subordinados. Eu destaco para vocês 3 incisos. As condições físicas ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. 2. As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita, como é o que nós estamos tratando aqui. E 3.
as condições incompreensíveis ou contraditórias. Então, neste caso, pessoal, nós teremos a invalidação do negócio jurídico, pois estamos diante de uma condição ilícita. Um exemplo: vou te dar um carro se você matar o meu desafeto. Completamente ilícito. Não tem qualquer validade esse negócio jurídico. Pessoal, vamos avançar e vamos falar agora, já que sabemos da classificação quanto à condição, ser lícita ou ilícita, nós vamos avançar e vamos falar um pouquinho mais e vamos dizer agora sobre a condição perplexa. Pessoal, a condição perplexa ou contraditória é aquela que priva o sujeito dos efeitos do negócio jurídico, ou ainda elas são condições contraditórias, incompreensíveis. Imagina o seguinte exemplo: vou te dar uma casa se você pagar o preço, porém não vou passar escritura. Olha aí, completamente perplexa, pois não tem como você adquirir a casa, principalmente se ela for acima de 30 salários, conforme dispõe a lei, se você não praticar o ato solene, que é a lavratura da escritura, cumprir com a forma determinada pelo artigo 108 do Código Civil. Então, neste caso, você está privando a pessoa do efeito do negócio jurídico. Vou fazer uma doação, mas não vou te entregar o bem. Olha aí, outra situação completamente contraditória. É uma cláusula contraditória que também invalida o negócio jurídico. Se eu só fazer a leitura da parte final ali do artigo 122, olha ele na tela, tá aí para você. Artigo 122, eu quero ler contigo essa parte, olha, até grifei. Entre as condições defesas, quer dizer, proibidas, se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Eu quero grifar, tá aí grifado, aliás, quero destacar essa parte. Privarem de todo efeito o negócio jurídico. Aí está a condição perplexa. Ainda falando da classificação, nós podemos classificar quanto à possibilidade. Possibilidade esta fática, também jurídica, porque a condição tem que ser possível de ser implementada no plano da realidade aqui, no mundo real. E além disso, juridicamente, ela tem que ser possível. Por exemplo, vou te dar um carro se você cantar. Você é cantor, então para você tira de letra. É uma condição completamente possível, não é uma condição impossível. Mas e se você for mudo? Como é que você vai cantar, Não vai ter jeito. Se eu já estou fazendo isso de antemão, significa que é uma impossibilidade de se implementar essa condição. Logo, vai invalidar também o negócio jurídico, em razão da impossibilidade da condição. E aqui, já partindo para o final, falamos ainda da condição na sua classificação quanto à origem. Pois quanto à origem, ela pode ser ainda casual ou causal e também potestativa. E aí nós teremos uma subdivisão. Mas vamos lá. Na condição casual ou causal, nós estaremos falando de uma condição que estará vinculada a um evento natural. Vou te dar um carro se chover amanhã. Olha aí, estamos diante de um fato jurídico stricto sensu, ordinário, diga-se de passagem. Se ele se realizar, o carro é teu. No entanto, a condição ela pode também ser classificada como potestativa. Potestativa, e você tem que se lembrar que a palavrinha potesta significa poder. E aqui nós teremos uma subdivisão em que a cláusula, ou melhor, a condição potestativa, ela pode ser simplesmente potestativa ou então puramente potestativa. A condição simplesmente potestativa é onde nós teremos o exercício de poder de ambas as partes. Ambas as partes, então, manifestarão a sua vontade. Aí nós estamos diante de um negócio plenamente válido. Condição totalmente ilícita, pois ela é uma condição simplesmente potestativa. Vou vender o carro se você quiser comprar. Aqui uma vinculação de ambas as vontades. Porém, a condição puramente potestativa, esta não vale. Essa é uma trapaça, ela é ilegal. Pois o negócio jurídico fica sujeitado a uma condição que está vinculada ao puro arbítrio de uma das partes. Não são ambas que irão então implementar, é apenas uma. Isso aqui acontece muito, nos contratos de adesão, principalmente os de índole bancária. Pois os contratos de adesão, lá que são redigidos pelas casas bancárias, sempre tem uma clausulinha que é puramente potestativa, dizendo que quando o cliente entra em inadimplência, vale dizer que deixou de pagar pontualmente, não está adimplindo a obrigação, passa então a ter a inadimplência, o inadimplemento. Quando ele não paga, então,
altera, a cláusula ela permite a alteração da taxa de juros. E quando você assinou o contrato, achava que pagava 3% ao mês, aí tem uma clausulinha lá falando, no caso de impontualidade, vai ser cobrada a taxa que o banco estabelecer. O cliente se pergunta, mas qual é essa taxa? Ele não sabe, pois está no puro arbítrio da casa bancária. E aí o cara modifica, joga para 4, 5, 6, 7, 10, 15, etc. Então aqui é uma cláusula puramente potestativa. Ela é inválida, ela é inválida. E nós temos ainda a classificação daqui nessa seção que nós estamos falando, da condição quanto à sua origem, pode ela ser mista. Mista, pois estará entranhado, né? Vou te vender um carro amanhã se chover e se você quiser comprar. Aqui há um diálogo, há uma complementação tanto dela ser causal ou casual e também potestativa. Com isso eu encerro com vocês quanto à origem. Vamos falar agora quanto aos efeitos, que é importante, a mais das importantes classificações é esta agora. Quanto aos efeitos, pessoal, a condição ela pode ser suspensiva ou ainda resolutiva. Será suspensiva quando há a suspensão dos efeitos do negócio jurídico. Então, pessoal, quando eu insiro uma condição que ela é suspensiva, o direito ele não é adquirido. Ninguém exercita absolutamente nada, pois enquanto não se implementar, se realizar aquela condição, o negócio jurídico não gera efeitos, a pessoa ela não adquire o direito. Então, vou te dar um carro se você se formar. Veja, enquanto você não se forma, você não pode pleitear o carro, você não pode exigir de mim o carro, você não tem absolutamente nenhuma titularização de nenhum direito. Então veja que aqui a condição suspensiva, ela suspende tudo, a aquisição, os efeitos, a titularização do direito. Então percebam, ela sempre está acompanhada da palavrinha se, a dica que eu te dei lá no começo da aula, se você se formar, aí você ganha o carro. Quero fazer a leitura de alguns artigos com vocês. Olha na tela aí. Artigo 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Entendeu então o que é uma condição suspensiva? Vamos avançar e vamos falar agora da condição resolutiva. E aqui eu te convido a fazer, digamos, uma releitura desta palavrinha, resolução, resolver. Resolver, que na língua portuguesa você pode falar, resolver um problema, né? Estou encontrando uma saída. Para nós aqui do direito, quando nós falamos em resolução, significa extinção, acabar. Então acrescenta esse significado no seu vocabulário. Pois quando nós falamos em uma condição resolutiva, nós estamos falando de uma condição que vai acabar, encerrar com um negócio jurídico. Então, pessoal, a condição resolutiva, nós temos um negócio jurídico que está operando efeitos. Quando ela é implementada, quando ela se realiza, o negócio jurídico ele acaba, se encerra. Vamos a um exemplo? Vou te dar uma mesada enquanto você estudar. Olha aí, você encerrou os estudos. O que acontece com a mesada? Ela cai, ela deixa de gerar efeitos. A venda a contento ou ad gustum, que é aquele ritual milenar do vinho, é legal porque nós temos as duas cláusulas inseridas aí, as duas condições. Pois eu não vou comprar o vinho se eu não provar. Aí vem lá, aí é uma condição suspensiva. Aí vem o garçom, serve o camarada, né? Ele faz todo o ritual, sente o buquê do vinho, nota a sua propriedade, experimenta, né? Coloca um pouquinho na taça, experimenta. Veja, enquanto não for aprovado, o cliente não compra. Então percebam aí, né? Nós temos a venda ad gustum, uma tradição milenar que dá para trabalhar com ambas as condições que nós estamos tratando aqui, tanto a resolutiva como a suspensiva. Pessoal, e para fecharmos a condição resolutiva, eu vou fazer a leitura de alguns dispositivos. Olha na tela eles aí, ó. Artigo 127. Se for resolutiva a condição, enquanto essa se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Artigo 128. Sobrevindo à condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe. Olha aí, vai extinguir então, pessoal. Vamos continuar a leitura. Quero continuar a leitura. Depois dessa extinção. Aí tem um ponto e vírgula, escreve assim, ó. Mas se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica,
A sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé. Aí ainda, você olhando para essa redação, você pode ficar um pouquinho confuso, mas eu vou te dar um exemplo para facilitar. Imagina então nessa última parte, que depois do ponto e vírgula que nós fizemos a leitura, imagina lá na venda do vinho, né? Todas aquelas garrafas que eu bebi, eu tenho direito a elas. A partir daquele momento que eu reprovo, eu tomei 3, 4 garrafas, eu reprovei na quarta, ora, aquilo que eu consumi não houve qualquer problema, vai ser mantido. Tudo bem? Beleza? Maravilha! Pessoal, e uma última classificação que eu reputo necessária é a que divide a condição resolutiva em expressa e tácita. Ela será expressa quando as partes colocam dentro do contrato. Então imagina lá que eu coloco uma condição resolutiva no nosso contrato. Se o vendedor não entregar a coisa até tal dia, considera-se resolvido o contrato, né? E neste caso, obviamente, deve-se restituir o comprador a quantia paga. Mas também pode ser tácita. E aí a tácita é quando decorre de lei, é a cláusula resolutiva decorrente da própria lei. E neste caso, é quando nós temos o contrato inadimplido por ambas as partes. Ambas as partes não cumprem o contrato. Elas podem alegar a incidência de uma resolução do contrato. Porém, isso tem que ser alegado em um processo. Isso tem um nome, pessoal. É a exceção de contrato não cumprido. Pessoal, eu esmiucei condição. Tudo sobre condição está colocado na aula de hoje. Para não te levar à exaustão, eu vou deixar para fazer um novo vídeo tratando de termo e também do encargo. Não saia daí, assista a próxima aula. Mas antes, se você gostou, deixa o teu comentário, coloca o teu like aí também, nos ajude. Se inscreva no canal se não é inscrito e compartilhe esta aula com os teus amigos. Nós nos veremos daqui a pouquinho na próxima aula. Até daqui a pouco.